Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu prometi que ia ter mais top 10 nesse canal. Pois é, está cumprida a missão, então seja bem-vindo à parte 1 de 10 melhores buffs lançadas pela Hasbro aí desde a sua chegada na linha Marvel Legends. Então, sem mais delongas, bora pra vinheta. Estamos de volta e já vou fazer uma pequena introdução aqui porque, não tem como não falar dessa linha maravilhosa que é Marvel Legends, que trouxe uma inovação gigantesca para o colecionismo, que foi a ideia de construir buffs, Beauty a Figure, ou seja, waves fechadas que cada um vem com uma parte de um boneco maior. Começou lá na Toy Biz, então nós tivemos Sentinela, Galactus, tivemos o Gigante, só coisa boa. E aí quando a Hasbro herdou a linha Marvel Legends, ela deu continuidade a isso. Isso revolucionou o colecionismo de tal maneira que várias outras empresas começaram a fazer o mesmo. Mas sem muita enrolação, a gente sabe que Hasbro tá desde 2006 com a linha Marvel Legends, então são muitos anos, por isso que eu precisei dividir o top 10 de buffs em vários vídeos, então vão ser 3 top 10, ou seja, 30 buffs aí, 30 melhores buffs aí lançadas pela Hasbro desde que assumiu a Marvel Legends. Então, se você já tá curtindo disso aí, já deixa o like, já se inscreva, porque a coisa vai ficar séria. Então vamos logo já começar esse vídeo, porque eu já enrolei demais. Na 10ª posição está ele, Terrax, o Detonador, lançado em 2012 no reinício da Hasbro na linha Marvel Legends após uma breve pausa, com direito até um logo novo e horrível por sinal. Apresenta essa buff do vilão Terrax, que já foi até arauto do Galactus. A figura em si é bem bonita, com uma escultura única e um rosto que lembra o Darkseid, mas com uma queixeira no lugar de uma carequeira. Possui um machado cósmico bem grande e apenas isso de acessório. Ocupa a 10ª posição não por ser uma figura feia, mas porque nessa lista vão existir buffs muito melhores do que ela. Na 9ª posição, Ronan, o Acusador, lançada em 2007 no início dos Legends da Hasbro, faz parte de uma wave bem interessante pautada no universo do Quarteto Fantástico. Eu particularmente gosto bastante desse visual, apesar de que hoje a figura ficou bem datada, principalmente quando você usa a head com capuz, que parece não servir tão bem e lembra mais um capacete. O corpo possui algumas peças únicas, principalmente nos antebraços e canelas, e ele vem com seu martelo clássico. As cores são bem legais, mas como disse, se comparar com a figura atual do Ronan, ela fica muito datada, então acaba ocupando a 9ª posição, pois poderia ter sido melhor executada, mas quem sou eu pra acusar, né? Na 8ª posição, Hulk Vermelho, na sua primeira versão lá de 2008. Essa wave até que é interessante, mas a buff tinha tudo pra ser uma das coisas mais legais da época, mas não foi isso que aconteceu. Sinceramente, a Red Sculpt é muito bonita, bem cartunesca, mas totalmente desproporcional ao corpo. Aliás, o corpo inteiro dessa figura é esquisito, bíceps gigantescos, antebraços pequenos e mãos gigantes. O peitoral tem até uma boa escultura, mas em formato de funil, que termina em coxas bem largas, deixando essa figura com um formato corporal estilo um Chester. Eu nunca vi um Chester, mas me falaram que era estranho. A pintura peca também porque é um vermelho chapado, sem muito sombreamento, o que deixa a figura com uma aparência de uma pimenta malagueta. Então, por conta disso, nosso esquentadinho avermelhado ganha a 8ª posição. Na 7ª posição, a Rainha da Ninhada, ainda em 2007, com waves bastante duvidosas. Aliás, esse logo me dá até um negócio ruim porque foi uma fase difícil para colecionadores de Legends. Enfim, essa buff é uma das coisas mais inéditas que já lançaram na linha Legends. Confesso que é uma buff arriscada, já que nada das peças dessa figura teria como ser reutilizada. Além disso, tem uma escultura e uma pintura muito bonita para a época, mas que peca na Red Sculpt. Poderia estar numa posição mais para frente, porém, por conta de terem caprichado mais no corpo do que no rosto, acaba amargando a 7ª posição, mas com respeito, pois conseguiram fazer sua aparência ser tão grotesca quanto nos quadrinhos. Então está aí a nossa barata alienígena mutante na 7ª posição. Na 6ª posição, Aniquilador, o vilão do Quarteto Fantástico, que faz parte de uma das piores waves da história da linha Marvel Legends. Juro, foi essa wave que me fez desistir de colecionar nessa época. Mas então, por que ele está na 6ª posição? Porque, apesar de tudo, é uma buff muito bonita, muito bem feita e bastante fiel aos quadrinhos. Apesar de achar
apesar que erraram um pouco na tonalidade da armadura, não tem como negar que a escultura e a pintura estão muito, mas muito boas. Essas asas também dão um charme bem bacana pra figura, e ele ainda vem com um comprimido de analgésico no pescoço pela dor de cabeça que comprar essa wave lhe causou. Foi uma figura muito desejada na época e que, até hoje, não tivemos um relançamento na linha Marvel Legends, só na linha Marvel Select, o que merecia uma versão atualizada, né? Esperamos que saia logo aí pra gente ficar feliz. E aí, tá curtindo até agora? Se você curtiu, se inscreva no canal, hein? E deixa seu like, porque as próximas 5 posições, senhoras e senhores, são fenomenais. Já vai deixando nos comentários se você tá concordando aí com essa lista. Inaugurando o top 5, Mandroid, mas a sua versão que provavelmente é a Mark 10 da SHIELD, que foi roubada lá pela primeira ministra da Latvéria, que ninguém lembra o nome. É uma das buffs mais bonitas da lista. Aqui em 2014, os Legends já apresentavam sinais de melhorias, e essa wave é bem legal, com personagens ligados aos quadrinhos e filmes do Capitão América. Essa buff é realmente muito bem feita, com detalhes na escultura que infelizmente não foram valorizadas devido à cor utilizada no insumo do boneco. Um cinza que tenta simular metal, mas parece um plástico de armas genéricas de bonecos genéricos. A falta de variação de cor deixa a figura meio sem graça, apesar do tamanho e do visual imponente. O que mais chama a atenção são as armas acopladas nos antebraços, assim como a metralhadora do ombro e o capacete. Realmente uma buff muito bonita e bem articulada, apesar do tamanho. Essa figura merece a 5ª posição pela sua imponência e ainda por ser a única na linha Marvel Legends. Na 4ª posição, Monge de Ferro, grande inimigo do Homem de Ferro e que faz parte de uma wave totalmente voltada a esse personagem. Uma wave bem fraca, pra falar a verdade, mas que tem uma buff com uma pintura maravilhosa. Esse tom de azul metalizado funcionou muito bem com a figura. Eu já vi em mãos e posso garantir que é realmente o ponto alto dessa buff. A escultura é cheia de detalhes, com fios, antenas, engrenagens e propulsores que deixam esse boneco como uma das melhores buffs dessa primeira leva. O tamanho está bem legal porque ele não é tão maior que as figuras regulares, mas ele é largo e bastante imponente. Sem sombra de dúvidas, um ótimo trabalho da Hasbro que merece a 4ª posição. Chegamos no top 3, hein? Olha que tá vindo coisa bacana por aí. Meu, sinceramente, a primeira posição é surpreendente. Vocês vão pirar, sério. Pelo menos pra mim, é uma das melhores coisas que a linha Marvel Legends lançou. Então bora lá, porque essa lista tá ficando cada vez melhor. E o Nemesis, ou Holocausto, inaugura o top 3 dessa lista. Em 2009, a Hasbro lançou essa buff em uma wave bem complicada, com figuras de personagens legais, mas que passam longe de serem bem feitas. Dito isso, parece que a Hasbro reuniu todos os seus esforços para esse boneco, que ficou sensacional, com um material translúcido, uma escultura muito bonita, apesar das articulações limitadas e uma head muito boa para a época. O Nemesis ocupa a 3ª posição por ser tão diferente dos padrões legendinos. Apesar de ser datada hoje em dia, inclusive com uma nova versão a ser lançada em 2025, essa figura ainda segura bem na coleção de qualquer um e representa um vilão na sua forma mais assustadora. Para mim, dessa primeira leva de Marvel Legends, é uma das melhores figuras lançadas. E a 2ª posição vai pelos ares, quer dizer, vai para o Ares. Gente, como uma figura tão bonita foi lançada em um dos piores períodos de Marvel Legends. A wave dela é muito fraca, com personagens legais, porém mal executadas. Mas essa buff é de cair o queixo. Ela é grande, ela tem uma escultura muito boa para a época e um rosto maravilhoso para os padrões de 2008. O capacete encaixa perfeitamente na cabeça e o rosto, com essa barba mal feita, está magnífico. Sem contar que ele vem com uma espadona e uma espadinha, além de vários detalhes que remetem à Grécia Antiga, como deve ser. Aliás, se vocês repararem, essa figura é de 2008 e, pasmem, é pinless. Olha essa tecnologia já nessa época, talvez uma das únicas antes de 2020. Em relação às articulações, parece mais um Marvel Select, mas isso não tira o brilho da figura, que também mereceria uma nova versão pela Hasbro. Então, nosso vice-campeão merecidamente é o Ares. Vamos para as menções honrosas. A primeira menção honrosa vai para o nosso fofucho Blob, lá de 2007. Essa buff é muito legal, tem uma escultura que passa muito bem a feiura do personagem, apesar de que eu acho que exageraram no papo dele, que mais
mas parece deixa pra lá. Ainda bem que não colocaram pelos ali, mas de qualquer forma, essa figura representa muito bem o personagem e merece ser lembrada aqui no nosso top 10. A próxima menção honrosa vai para o Hitmonkey, que tem a melhor tradução de um nome da Marvel para português: Assassímio. Simplesmente genial. Tão genial quanto a cara de pau da Hasbro em lançar esse boneco como buff lá em 2013, porque olha o tamanhinho dele. A figura é sensacional, isso não podemos negar, está muito bacana com essas armas, mas vamos imaginar os caras na sala de reunião lá da Hasbro e o estagiário fala: vamos surpreender o mundo? Todos pensam que buffs são personagens grandes e aí a gente vai e lança o bem pequeno? Pois é, isso aí deu desculpa para o lançamento de outras figuras pequenas como buffs que a gente vai ver em outras listas. Outra menção honrosa é o Pigmeu, que tem o tamanho da perna de um personagem regular. Caras, que mancada. Para você montar a tropa alfa, tem que montar a buff de uma das menores figuras já lançadas pela linha Marvel Legends. Facilmente ele poderia vir como acessório de algum boneco, mas mesmo assim a figura é muito bacana, muito bonita e representa bem o personagem. Está aqui mais pela importância do que pela qualidade. Aliás, a gente tá precisando de uma nova tropa alfa e logo, Hasbro, por favor, atende nossos pedidos. Groot de 2014 é a nossa última menção honrosa, porque nessa época vivíamos um período de surto coletivo com o Groot e o Rocket Raccoon. Todos amavam esses personagens. A buff é muito bonita, tem um tamanho bem legal e é baseada no primeiro filme dos Guardiões, mas peca um pouco na pintura. Mais pra frente ele seria relançado até mais caprichado, mas do jeito que ele está, merece ser lembrado aqui na nossa lista. Fin Fan Foom leva a nossa primeira posição. Primeiro por ter um nome que lembra um buffet infantil ou então o nome de um palhaço, e segundo porque ele foi e ainda é uma mosca branca na coleção dos colecionadores. Pertencente a uma wave de 2008 muito ruinzinha com personagens ligados ao universo do Hulk, essa buff ainda impressiona. Mesmo datada, não tem como negar que é uma das coisas mais legais lançadas na linha desde a Toy Biz. O que me leva a pensar como seria ela se tivesse a pintura da Toy Biz. Seria magnífica. Ela é grande, tem um rosto maravilhoso pra época e uma escultura toda detalhada com asinhas pequenas como deve ser, além do seu corpo esguio que lembra uma lagartixa atômica. Os tons de verde são perfeitos, ainda é uma figura única na linha Marvel Legends, o que a torna ainda mais cobiçada até os dias de hoje. Então, merecidamente leva a medalha de ouro dessa primeira parte top 10 buffs da Hasbro e mereceria também uma nova versão pela linha Marvel Legends. E aí, curtiram essa lista? Eu particularmente gostei bastante de fazer, já tô ansioso pra gravar a parte 2, porque a parte 2, senhores, começam a vir aquela leva de figuras cada vez melhores, e a parte 3 é aquele momento onde a gente tá vendo figuras cada vez mais incríveis da linha Marvel Legends. Bom, escreva aí no comentário se você concorda com essa lista, qual faltou, qual você acha que não deveria estar aí em tal posição. Faça a sua lista de buff, a gente quer ouvir vocês, então sejam vocês mesmos e largue os comentários aí, porque a gente gosta mesmo de saber a opinião de vocês. Então, se vocês curtirem, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e a gente se vê num próximo top 10. Um grande abraço e tchau, tchau.